Pois é, Alex. Com toda certeza você já viu um filme do Superman que saiu agora em 2025. E aliás, um baita filme, viu? Filmaço. E foi uma delícia de se ver. Esse filme realmente lava a alma de quem é fã do Superman. Não aquele pessoal que baba ovo do Super Aura. Tenho certeza que eles nunca entenderam a verdadeira essência do Superman de verdade. Mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, né? Pois bem, seus bandos de nerds. O que importa é que, com esse novo universo fresquinho que tá chegando agora, a gente realmente fica empolgado, mas também de olho, né? Até porque a Warner deixou uma baita cicatriz de quem era fã do universo da DC antiga. Que coisa horrorosa! E convenhamos, eles mataram o hype todinho simplesmente pra quê? Pra grana, meu irmão. Simplesmente deixaram um monte de engravatado lá cuidando da direção, roteiro e etc. E acabou com a essência de cada personagem. Isso por si só matou totalmente o universo aos poucos. Tinha ator doido pelo papel e que não conseguiu voltar simplesmente por rincha do estúdio. Eu não vou nem citar o nome do Henry Cavill aqui, que foi o cara que mais deu a vida pelo papel de Superman, mas no final foi tratado como lixo. E tem muita treta no universo antigo da DC. Mas enfim, no meio desse recomeço, eu acabei notando um negócio que me deixou um pouco encucado, vocês estão ligados nisso, né? Esse negócio pode virar um baita problema no futuro se eles não cuidarem disso, entendeu? Aliás, quem jogou essa real aí foi um senhor lá de 10 mil anos antes de Cristo, sabe? Ele falou sobre a repetição. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com vocês. Mas antes, se segura aí que a gente vai dar uma pincelada básica no que rolou no universo caótico que a Warner criou da DC antes desse reboot. E eu vou também te contar o maior problema que eu encontrei até agora nesse novo universo da DC, que pode fazer ele falir igual a Marvel, e se pá, bem antes que a Marvel. E aí, partiu? Calma lá, cambada de nerds. Antes da gente mergulhar no que o James Gunn tá construindo, a gente necessita falar da bagunça que foi o antigo DCU, o antigo universo da DC criado pela Warner. Porque, meu irmão, sério, parece que a Warner cagava grosso em tudo que fazia. A Warner parecia um camarão, só tinha estrume na cabeça. Pois bem, a primeira coisa que aconteceu pra esse universo decair foi a má gestão total. Os caras não sabiam se queriam copiar a Marvel, se queriam ser sombrios como Nolan, ou só queriam lançar o filme na correria lá só pra pegar hype. Eles estavam uma pique barata tonta, eles não sabiam o que ia fazer. E qual foi o resultado disso, vocês me perguntam? Se não perguntaram, agora sim perguntaram. E se não perguntou ainda, que sei lá. A gente teve um monte de filme lançando um atrás do outro, sem estar conectado, que não conversavam entre si, e só deixavam a galera confusa. E aliás, um adendo aqui que até hoje fico revoltado, é que não dá pra esquecer dessa decisão sem sentido, dos caras simplesmente cortar a cena do Flash voltando no tempo, lá na Liga da Justiça do Joss Whedon, simplesmente porque os caras não acharam sentido. Meu irmão, como é que tu não acha sentido na porcaria do Flash voltando no tempo? É o Flash, a coisa que ele mais faz é voltar no tempo e cagar com a linha do tempo. Se você simplesmente não entendeu o que o Flash fez nessa cena, é porque você não entende nada de quadrinho. Não sabe o básico do personagem. E se você não sabe o básico do personagem, pra que você tá fazendo um filme desse, pô? Aí tiraram essa cena simplesmente pra colocar o Barry cuidando de uma família lá aleatória. Meu irmão, o Flash voltando no tempo é tipo um marco nos quadrinhos. E simplesmente foi cortada porque os caras não entenderam o que tava acontecendo. Como assim, meu irmão? Se nem os caras que estão produzindo sabem o que estão fazendo, imagina o público que tá assistindo. Sem contar também nos personagens desperdiçados, como por exemplo o próprio Superman. A gente tinha o Henry Cavill que parecia ter nascido para o Superman. Parecia não, ele realmente nasceu para ser o Superman. E ainda assim o estúdio conseguiu deixar o cara de escanteio. Ele só teve aparições meia boca por um bom tempo. Nem o próprio Henry Cavill sabia se ia voltar ativa. A gente teve um pingo de esperança quando ele apareceu na cena pós-crédito de Adão Negro. Mas se eu te contar que não deu em porcaria nenhuma. E também tem o Ben Affleck, que por mais que odiasse filme de super-herói já nessa época, ele podia sim ter sido um bom Batman. Era só ter sido bem dirigido, mas não, só foi usado em histórias meia boca. O Cyborg também desperdiçaram ele total no filme do Josh Whedon. Josh Whedon, nossa, errei o nome. Cortou totalmente o drama emocional dele. Foi muito bem explorado no Liga da Justiça do Zack Snyder. E só tem muita câmera lenta e tudo mais, tá, né? Foi uma tristeza o Cyborg ter virado um mero figurante nesse filme. E o Coringa do Jared Leto tem coisa que não tem perdão, realmente, não. Tem como não. No final, o que é que sobrou? Sobrou um universo sem sentido, um sentimento geral de frustração. Cada novo anúncio de filme novo da DC antigamente gerava um pingo de hype. Depois que o filme lançava,
já era. A DC tinha virado uma decepção, entendeu? Nossa, que piada. E sim, a DC antigamente não foi só filme ruim, entendeu? Teve o filme do Flash, não tô brincando, esse filme do Flash foi uma porcaria, tá? Mas o filme da Mulher Maravilha e o filme do Aquaman foram filmes que surpreenderam, tá? E eu só lembro desses filmes, que realmente o resto eu assisti pouco. E o pior é que parecia que a DC não aprendia com esses erros. Pois é, mas com tanto pecado cometido assim na DC antigamente, a gente pode até estar comemorando com esse reboot. Mas calma aí, meus nobres, só porque a DC deixou uma cicatriz imensa na gente. E não foi pouca não, hein? E quando foi anunciado o Aquaman 2, no mesmo período também foi anunciado que o James Gunn ia ser o novo chefão da DC. Dessa vez sem nenhuma restrição da Warner. O que já deixou a gente um pouco mais esperançoso. Então a gente vai abordar agora esse tópico do James Gunn ser uma luz no fim do túnel pra DC. No meio dessa algazarra toda que tava o DCU, a antiga DC da Warner, surgiu um lelé da cuca de cabelo branco. Já te garanto, hein? O mano é brabo. O cara é foda, patroa. O cara não chegou lá do nada não, pô. Ele já tinha um currículo de peso no cinema. Ele dirigiu Guardiões da Galáxia 1, 2, 3 lá na Marvel. E convenhamos, foi a melhor trilogia que a Marvel já teve até agora. Ele pegou esses personagens que eram praticamente desconhecidos pra todo mundo. Quase ninguém conhecia esses personagens. E transformou eles no topo de linha da cultura pop. Tá, não foi o topo de linha assim, mas ao menos os Guardiões da Galáxia tiveram um pouco mais de visibilidade na cultura pop. Além disso, o Mano Gunn também foi responsável pelo O Esquadrão Suicida, que até hoje não sei se essa porcaria é uma continuação, um reboot daquele Esquadrão Suicida do Jared Leto. Jared. E ele também dirigiu a série do Pacificador, que deu uma baita diferença dentro da própria DC, misturando ação, violência cartunesca, humor ácido e etc. Aliás, o Pacificador é um dos personagens que eu mais curto. E sim, também era um personagem bastante desconhecido. Ele apareceu pela primeira vez lá no filme O Esquadrão Suicida, que também foi um filme que o James Gunn dirigiu. Não foi lá aquele filme que o Jared Leto aparece, não. E é claro, também não dá pra esquecer do Scooby-Doo. 1 e 2. Tudo obra desse cara. Com isso vocês já viram que o cara realmente só pega coisa aleatória e excêntrica assim. Mas também consegue colocar um baita coração. Aí não tem outra, né? Com esse currículo, os fãs já começaram a criar uma expectativa da poxa quando anunciaram que ele seria o responsável por recomeçar o universo da DC nos cinemas. Afinal, diferente desses executivos aí, que só pensavam em grana, o Mano Gunn é nerd de carteirinha. O cara cresceu lendo HQ. Ele conhece todos os personagens a fundo e, principalmente, tem a liberdade criativa que faltou no DCEU. Ele só não escreve, como ele também revisa e aprova tudo que vai sair dentro do DCU. Ou seja, pela primeira vez parece que a DC tem alguém que entende o que está fazendo no mundo criativo. E a sensação foi quase como enxergar uma luz no fim do túnel. Depois de tanta bagunça, a gente finalmente tem a esperança de ver a DC sendo respeitada da forma que merece. Meu irmão, assim que o James Gunn assumiu a DC, demitiu quase todo mundo da antiga fase, ele já chegou colocando facão na mesa. E sobrou só o John Cena com o elenco do Pacificador. E também o Jason Momoa, que adivinha só, agora ele vai interpretar o Lobo. E meu irmão, foi um baita de um acerto. Ele nasceu pra esse papel. Pois bem, a abertura do novo universo da DC foi ousada. Começou direto com o azulão, meu irmão, com o Superman. E dessa vez com a cueca pra fora da calça. E não foi aquele Superman sombrio, o super aura que vocês tanto gostaram. Mas sim um Superman cheio de esperança e que simboliza a luz. Esse sim é a cara da esperança. E a recepção desse Superman dividiu opiniões, viu? Teve uns que gostaram, outros não gostaram. Ficou parecendo um tempo de eleição, pô. Geral ficou dividido. Além disso, a gente teve Creature Commando, animação excêntrica no estilo James Gunn. E adivinha só, Pacificador também entrou nesse universo, com a segunda temporada. E adivinha o que o James Gunn fez? Exatamente, um retcon, onde ele apagou de vez o DCEU. Geral pensando que a segunda temporada de Pacificador ia ter um elemento narrativo pra conseguir fazer com que o Pacificador chegasse nesse novo universo, mas não, o cara só foi lá, trocou a cena e pronto. Vida que segue. E assim que ele chegou, ele também deu aquela cutucada na Marvel, dizendo que nenhum filme da DC sai sem aprovação do roteiro dele, diferente da pressa que a Marvel tinha. Ele prometeu que cada projeto ia ter o seu tom próprio, como por exemplo, um filme que ele anunciou que é o Cara de Barro. Vai ser um filme totalmente de terror. Mas será que ele vai conseguir fugir da sua própria fórmula? E é aqui que mora o perigo. Porque que o James Gunn tem talento pra caramba, pô, todo mundo sabe, viu? Mas quem acompanha esse fundador do Nevou já percebeu uma coisa. Ele segue um padrão quase
que igual, sempre rola aquele rock pesado, hard rock, que é bem clássico na trilha. Sempre aparece um personagem no sense e só faz aquele humor sem sentido, tipo o Drax, Vigilante ou então o Adam Warlock, que aliás, sobre o Adam Warlock, faz até um pouco de sentido essa diferença que ele tem nas HQs, porque na HQ ele é bem sério e tudo mais, só que em Guardiões da Galáxia 3 ele acabou de nascer, então não sabe nada praticamente. Então esse nonsense até que faz sentido. Outra coisa que também sempre tem é problemas com o pai, como foi nos filmes de Guardiões da Galáxia, o próprio Pacificador também, e recentemente em Superman. E também fora o humor pastelão que tá sempre presente nas obras do James Gunn. E às vezes até passa um pouco do ponto, né? Bora combinar isso. Cara, sério, até agora eu não consigo imaginar o Superman ouvindo as barbaridades que foram ditas entre o Lanterna Verde e a Mulher Gavião. Por favor, eu espero que eles não tenham que contracenar juntos desse modo. Claro, também tem a violência gráfica, que é o marco do James Gunn. E sempre também tem aquele mascote de estimação, como Rocket, Eagle, Crypto. E claro, como é que eu esqueci o grupo de desajustados? Foi assim em Guardiões, Creature Commandos, ou praticamente todos. E aliás, até em Scooby-Doo, James Gunn é aquele cara que sabe trabalhar com grupos. Até no filme do Superman tinha um grupo desajustado. E aliás, isso funciona. Sim, funciona. Mas quando vira uma regra, a previsibilidade mata o hype. Esse é o grande medo. A DC virar o universo do James Gunn, em vez do universo da DC. A gente já viu a Marvel cansar o público com repetição. E se o James Gunn não variar, pode acontecer o mesmo aqui. E se pá, bem antes que a Marvel. Então o que é que a gente pode observar nesse futuro da DC? O que a gente precisa ficar de olho agora é bem simples. Consistência. O DCU só vai dar certo se cada filme tiver identidade própria, mas ainda parecer fazer parte do mesmo universo. Você entendeu, né? Outro ponto é o equilíbrio. O Gunn precisa saber quando colocar sua marca autoral e quando deixar os personagens falarem por si. Nem todo herói pede um humor exagerado ou violência escrachada. Especialmente Superman e a Mulher Maravilha. Se ele entregar variedade e qualidade constante, meu irmão, pode ter certeza, a DC pode reconquistar a confiança dos fãs. E pra ser sincero aqui, já tá reconquistando a minha confiança. Mas se realmente cair na mesmice, corre o risco de repetir os erros da Marvel e perder o público rapidamente. Pois é, seus bandos de nerds. No fim, tudo isso não é só crítica, é só um leve desabafo aqui como fã. A gente não quer apenas uma visão do Gunn, mas sim um universo da DC grandioso, fiel à essência de cada herói. O Gunn tem a capacidade para isso, só precisa equilibrar a criatividade com respeito aos personagens. E se o carinha fizer isso, com toda certeza ele vai marcar a cultura pop por décadas. E uma coisa que eu quero ver aqui é a Marvel brigando com a DC brigando com a Marvel e vice-versa. Quanto mais essa concorrência vir afiada uma contra a outra, vai ser melhor para nós fãs. E aliás, eu pergunto para vocês, será que ele vai fugir da própria fórmula? Ou a DC vai repetir os mesmos erros que derrubaram a Marvel? Pode deixar aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui.